Hoje eu quero abordar um tema que o Senhor trabalhou comigo essa semana, e eu vou pregar sobre ele em duas partes, né? Como hoje eu prego de manhã e de noite, eu vou pregar a metade do sermão de manhã e a metade à noite, né? O tema é batalha espiritual. Vou pegar duas perspectivas, duas narrativas bíblicas sobre batalha espiritual e expor aqui nessa manhã e também à noite sobre esse tema, porque eu creio que há uma estratégia do diabo muito eficaz nos dias atuais. Qual é essa estratégia? É fazer as pessoas pensarem que o diabo não existe. A estratégia é: o diabo não existe, o diabo não está atuando no mundo, né? Então pode ficar tranquilo, é tudo com você, não há nenhuma luta espiritual invisível, aquilo que você não vê não existe, né? É um sofisma, né? Aquilo que você não está vendo não existe, o diabo é uma fantasia lá da Idade Média, não existe, então você está por conta própria. Bem, essa é uma estratégia maligna, de fazer você tirar, né, achar que ele não existe mais, que o inferno não existe, que o diabo não existe, que demônios não existem, e que tudo é um conto de fadas. Mas nessa manhã eu quero te dizer que a palavra de Deus nos diz que sim, existe o diabo, existe o inferno, existe uma batalha espiritual, existe forças do mal atuando no mundo, sim, e mais, diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno, que o diabo é o príncipe desse mundo, e que nós, portanto, precisamos entender bem o que nos rodeia, mesmo que você não veja com os olhos naturais, você pode vê-los com os olhos espirituais. Então, eu sei que ver o diabo em tudo é uma fantasia, né? Escorreguei aqui, o diabo que quer dar uma rasteira. Ok, é uma fantasia, uma infantilidade. Agora, ignorar a sua atuação no mundo é uma ingenuidade. A imaturidade espiritual vê o diabo em tudo, como alguns aí ficam vendo o diabo em qualquer coisa. Mas a incredulidade não enxerga as suas ações e nem percebe o quanto ele está te enganando. Se você acha que o diabo não existe, não atua, você está sendo bem enganado por ele. Ele tem sido eficiente em enganar você e outras pessoas com essa mentira, com esse engano. Então, neste domingo, nos 2 cultos, eu vou abordar esse tema, batalha espiritual, para que você possa perceber que você está no meio de uma batalha espiritual que pode ser invisível aos olhos humanos, mas que são visíveis a quem tem um olhar espiritual sobre a vida e sobre o mundo. Eu quero então convidar você a pensar comigo num texto que está lá em Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ver um Êxodo, de manhã nós vamos estudar um texto do Antigo Testamento, e à noite um texto do Novo Testamento, falando sobre batalha espiritual e percebendo como isso acontece e como nós podemos nos posicionar. Porque o propósito não é só dizer que ela existe, mas é mostrar como nós podemos nos posicionar, quais são as nossas estratégias, as nossas armas, qual é a nossa parte nesta batalha. Então vamos ler o texto, Êxodo 17, do verso 8 ao verso 15. Aqui é chamada a batalha de Refidim, a batalha contra os amalequitas. Aqui Israel estava andando pelo deserto em direção à terra prometida, e no meio dessa caminhada, dessa jornada, eles têm essa batalha em Refidim. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele,
para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham as mãos de Moisés erguidas, levantadas, uma de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe de Jeová Nissi, ou o Senhor é a minha bandeira. Amém? Meus irmãos, a jornada de Israel atravessando o deserto é uma metáfora da vida. Como nós podemos nos enxergar na vida nessa metáfora, nesse exemplo? Israel tinha uma promessa. Qual era a promessa? Vou lhes dar uma terra. E uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra que tem coisas prósperas. Porém, para vocês chegarem lá, vocês vão ter que passar por muitas batalhas. Vai ter adversário, vai ter luta, vai ter espada, vai ter guerra. Tem uma promessa, mas a promessa não nos exime da conquista, da batalha, de perseguir aquela promessa que o Senhor nos deu. E a batalha de Refidim, então, ela marca o início dessas batalhas que Israel vai ter ao longo da sua jornada, lutando contra adversários para conquistar a sua terra. E essa batalha contra os amalequitas, a batalha de Refidim, ela acontece em duas dimensões. E isso é revelador. Ela acontece no vale, na espada, na luta um contra um ali, na batalha real, humana, mas ela também acontece na montanha, na dimensão espiritual. Interessante, a guerra acontece no vale, mas ela também acontece na montanha. As nossas batalhas, meus irmãos, também acontecem no vale, que é uma boa metáfora da vida, o nosso dia a dia, as nossas lutas no trabalho, em casa, nos hospitais, nas dificuldades da vida. Sim, temos muitos adversários visíveis, temos batalhas visíveis, humanas, na terra, mas elas também acontecem na dimensão espiritual. Qual é a estratégia de Moisés para vencer essa batalha contra os amalequitas? Qual é a batalha dele? Qual é a estratégia de Moisés? A estratégia de Moisés é ir para a montanha. Fazer o que na montanha? Orar. Só orar? Sim ou não? Qual é a estratégia de Moisés? Orar, mas não é orar simplesmente. É orar com as mãos erguidas. Orar com as mãos levantadas. O que, em primeiro lugar, é mais difícil. Tenta ficar com as mãos levantadas aí meia hora para ver se você consegue. Tenta ficar muito tempo com a mão levantada. Ok, as mãos levantadas, elas têm um símbolo para nós muito grande. Ok, ele erguia as mãos para que o povo visse que ele estava intercedendo. É uma estratégia também de encorajar o seu povo. Mas também tem uma dimensão espiritual, uma dimensão da autoridade. Mãos levantadas significa autoridade, exercendo autoridade. Quando um policial levanta a mão, diz, olha, para aí, é autoridade. Enfim, e nós aprendemos ao longo das Escrituras, em muitas vezes, que Deus nos pede a levantar mãos. Por isso que nós oramos com mãos levantadas também. Quando a palavra diz, levantai mãos santas, intercedendo com mãos santas. Por isso que nós também cantamos levantando as mãos.
Por isso que nós podemos levantar as mãos quando alguém prega, concordando, sim, isso me representa, amém, por isso. Enfim, levantar as mãos, meus irmãos, é parte da nossa atividade espiritual. Alguém entendeu? Por que você ainda não ergueu a mão ainda? Por que você está com essa mão para baixo? Está preso as suas mãos para baixo? Por que quando você canta, você fica com as mãos no bolso? Porque quando você ouve a palavra, você fica com as mãos no celular. Ergue as tuas mãos, meus irmãos. Deus te deu as mãos para você erguer, adorar o Senhor, amém? Ergue essa mão aí, gente. Vamos combinar uma coisa. Vamos combinar aqui, ó. Vou fazer aqui um momento educação no culto, amém? Quando você cantar uma canção, você vai dizer: Deus, eu estou declarando isso, eu estou levantando a mão, porque eu quero que todos saibam que eu creio nisso, que esse é o meu desejo. Quando você ouvir uma palavra no culto, que toca o teu coração, vai dizer amém. Eu ergo as minhas mãos para dizer amém. Isso me representa, isso eu quero para a minha vida, isso é uma verdade de Deus para mim. Pegamos isso então? É difícil fazer isso? Você consegue fazer isso? Ei, Moisés ficou com as mãos erguidas. Isso nos inspira. Isso não é uma receita de bolo. Isso não é uma dica mágica. Não, não é isso. Mas isso é algo que nos inspira. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Eu vou levantar as minhas mãos quando eu oro. Porque quando a gente vai orar para alguém, a gente levanta as mãos ali, abençoando a pessoa. Porque levantar as mãos é um símbolo de que eu estou abençoando alguém. Eu estou orando por alguém, eu estou exercendo autoridade naquele momento. Então pare de ficar com as mãos no bolso e começa a levantar as tuas mãos para o Senhor, amém? Faça do teu culto pessoal um culto com todo o meu ser. Todo o meu ser envolve. Eu não sei se você consegue enxergar, mas eu quando prego, eu fico na ponta dos pés, eu mexo os meus pés, eu mexo as minhas mãos, eu falo alto, eu arregalo os olhos, porque é todo o meu ser. É todo o meu ser, não é só a minha voz, não é só o meu cognitivo, mas é todo o meu ser. Ensinando, adorando, orando, pregando, é todo o meu ser. Eu quero te convidar a fazer uma adoração ao Senhor com todo o teu ser, porque isso inspira, porque isso encoraja, porque isso vai mexer com quem está do teu lado, isso vai despertar quem está dormindo, isso vai acordar quem está meio sonolento. Você vai estar inspirando. Você precisa entender, eu concordo com isso. Por que a gente bate palma depois da canção? Mas eu vou repetir isso aqui para vocês. A gente não bate palma, vamos aplaudir Jesus, como se Jesus precisasse das minhas palmas. Não é isso. A gente bate palma porque a gente concorda. Palmas é um amém sonoro, amém? Oh, é palma, é sonoro, é sonoridade, é expressão. Palmas, porque quando você vai num evento que alguém dá um discurso, você aplaude. Por que você aplaude? Porque aquilo te representa. Aquilo você concorda com aquilo. Aquilo faz sentido para você. Então palmas no culto é porque eu concordo. É porque é o meu amém também. É uma expressão também viva. Acabou uma música, de que música? Isso me representa. Obrigado, Jesus, obrigado. Essa é uma verdade. É por isso. Alguém pregou algo legal. Uau, eu aplaudo que isso concordo. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com a palavra de Deus. Que bom que eu aprendi algo de Deus hoje. Posso pedir um amém aí, gente? Alguém está comigo aí? Alguém está comigo? Ei, 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 ei! É todo meu ser, é de corpo, alma e espírito, é com as mãos, é com a voz, é com tudo. Moisés ficou com as mãos levantadas. Quando ele cansou, o que ele fez? Sentou. Alguém veio segurar as mãos dele, porque às vezes a gente precisa de alguém para nos segurar as mãos, para nos dar suporte. A gente precisa. Agora, algumas lições práticas que esse texto nos ensina sobre batalha espiritual.
E eu vou ser aqui bem objetivo. A batalha espiritual, ela sempre tem duas dimensões. Ela acontece em dois ambientes. Ela tem uma dimensão humana e uma dimensão espiritual. Sim, ela acontece na terra, mas também acontece no mundo espiritual. Isso também me lembra que a batalha espiritual tem uma dimensão prática e uma dimensão empírica, que seria espiritual. A dimensão prática é, eu me movimento, eu vou enfrentar dificuldade, eu vou fazer alguma coisa. Isso é a dimensão prática. A dimensão empírica é, eu vou orando, eu vou confiando, eu vou exercitando a minha fé, eu vou com o escudo da fé levantado, né? Porque é a dimensão empírica e a dimensão prática, a dimensão humana e a dimensão espiritual. É assim que as batalhas acontecem, não é uma coisa ou outra, elas se completam, elas conversam entre si, por isso que eu gosto de pensar que as lutas espirituais, elas requerem de mim duas coisas. Quais são as coisas? A dimensão prática e a dimensão espiritual. Então, por exemplo, como é que eu venço as batalhas espirituais? Orando e agindo. Não são coisas opostas. Quando eu estou agindo, eu não estou deixando de confiar em Deus. Quando eu estou orando, eu não estou deixando de fazer nada, eu estou fazendo alguma coisa importante. Então é orar e agir. Orar e agir. Assim eu vou me posicionar e lutar as batalhas espirituais da vida. Então, por exemplo, eu estou diante de um movimento das trevas. Eu vou orar, Senhor, eu quero a tua ajuda para vencer essa batalha. Senhor, eu preciso de direção, eu preciso de estratégia, eu preciso que o Senhor me fortaleça, perdoe os meus pecados, me dê unção, me dê graça, me dê discernimento. Ok, eu orei por isso. Agora o que eu faço? Eu levanto e vou lá. Agora eu vou em nome de Jesus. Eu já tenho a direção de Deus. Agora eu vou lá enfrentar aquilo, vou lá me posicionar, vou lá falar, vou lá resolver, vou lá confiar que Deus está indo comigo. Eu oro e eu estou agindo. Algumas batalhas espirituais, meus irmãos, são lutar contra sofismas e mentiras. Hoje na classe de batismo eu falei sobre isso com os alunos. Qual é uma estratégia do diabo? É nos enganar. O diabo é chamado de enganador. Como é que ele nos engana? Mentiras e sofismas. O que é sofisma? É uma verdade, é uma mentira com aparência de verdade. Parece, mas não é. Igual aquela propaganda, parece, mas não é. É engano, é engano. E está cheio de engano aí, cheio de mentiras. Então como é que eu venço essas mentiras? Com a palavra de Deus. Então como é que é a dimensão de vencer as mentiras? Eu leio a palavra. Mas eu não fico só na leitura. Eu pratico o que eu li. Se eu ficar só na leitura, eu não vou vencer a batalha. Eu leio e eu pratico o que eu li. Por isso que a gente faz sempre no nosso grupo de discipulado. A gente estuda um texto lá, lê um texto bíblico, conversa sobre ele, aborda. E depois, qual é a pergunta final? O que você vai fazer a respeito disso? Depois que você leu aquele texto, depois que você estudou aquele texto, aprendeu na EBD algo importante, ouviu uma pregação importante, leu na tua devocional, qual é a dimensão prática? É, o que eu vou fazer agora? Diante dessa leitura, que passos práticos eu vou dar? É a dimensão prática. Outro exemplo, jejum. Vou jejuar. Jejum é consagração, área espiritual, crescer no domínio próprio, me revestir com o poder de Deus, jejuando, ok. Qual é a dimensão prática? Viver em santidade. Não adianta eu jejuar 40 dias e ficar vivendo no pecado. Não faz sentido. Eu jejuo, mas eu também ando em santidade. Já que jejuar é me consagrar para Deus, eu vou
Dimensão prática, andar em santidade, dizer não ao pecado, resistir ao pecado, vencer o pecado. Alguém está aí? Dimensão prática, amar. Eu vou amar as pessoas. Deus mandou eu amar o próximo, amar as pessoas que estão perto de mim. Bem, então o que eu vou fazer? Eu vou amar e vou cuidar. A dimensão prática. Vou cuidar, vou me importar com ele, vou fazer algo prático, vou, enfim, visitá-lo, vou ajudá-lo, vou fazer alguma coisa. Porque eu amo e eu cuido. São coisas que se completam, estão juntas, estão unidas. Outra dimensão, eu vou ganhar dinheiro. Sim, vou ganhar dinheiro. E fazer o que com esse dinheiro? Bem, vou dizimar. Vou usar ele para a glória de Deus. Senão, para que eu vou ganhar dinheiro? Só para satisfazer as minhas necessidades, meus desejos, meus caprichos, alimentar a minha vaidade com mais dinheiro? Não, eu vou ganhar mais para poder ajudar mais ainda a obra de Deus. É a dimensão prática. Enfim, meus irmãos, então, na prática, lutar nas duas dimensões é isso. É você buscar a Deus, mas se movimentar. Não é só a igreja que está em movimento. Nós estamos em movimento, amém? Viver, vencer as batalhas espirituais é um movimento. Outro exemplo, eu vou orar pelos perdidos. Como eu fico sensibilizado, eu quero que as pessoas se convertam, eu quero que os meus vizinhos, meus amigos, meus familiares se convertam. Ok, ore por eles. Qual é a dimensão prática? Eu vou falar de Jesus para eles, eu vou anunciar o evangelho para eles de muitas formas, porque de que adianta eu só orar por eles e não ter a ousadia de apresentar o evangelho? É as duas coisas, é assim que eu vou lutando. Outra dimensão importante da batalha espiritual, eu vou pedir a Deus pelas minhas necessidades, pelos meus dramas, eu tenho minhas lutas, ok, eu vou orar e pedir a Deus, e depois eu faço o quê? Eu agradeço. Eu volto para dizer obrigado, Jesus. Eu reconheço que foi o Senhor que me deu essa vitória. Eu reconheço que o Senhor me ajudou, que foi o Senhor que me deu. A gente vai fazer aqui, na Sião, a gente está procurando criar uma cultura aqui na igreja, de todo ano celebrar o dia de ação de graças. Vai ser o terceiro ano que a gente vai fazer aqui na Sião. O que é esse dia? É um dia que nós fazemos um culto focado em agradecer a Deus, gratidão, reconhecendo aquilo que Ele fez por nós ao longo do ano, e depois nós celebramos, né, comendo, conversando, enfim, pedir e agradecer. Duas dimensões também da batalha espiritual. Eu oro, mas eu também agradeço. Então, já convido você a estar com a gente no culto, e quem também puder ficar para o jantar, melhor ainda. Vai ser um dia especial, é uma quinta-feira. O dia de ação de graças é um dia muito importante em alguns países do mundo. Aqui no Brasil nós estamos tentando promover essa cultura, e nós queremos convidar você a estar com a gente no Thanksgiving, dia de ação de graças, na última quinta-feira de novembro. Então, meus irmãos, eu quero terminar aqui esse exemplo de que nós vencemos as lutas espirituais em duas dimensões, na dimensão espiritual e na dimensão prática. Elas conversam entre si. Há um exemplo, a Bíblia mostra isso nos evangelhos. Tem pessoas que ficam, às vezes achando, será que eu devo orar e agir? Eu vou só agir, eu vou só orar? Não, as duas coisas conversam. Por exemplo, rapidamente, você lembra dos 7 milagres de Jesus, lá narrados pelo Evangelho de João? João vai narrar 7 milagres de Jesus. Os 7 milagres têm algo em comum, sabe o que é? É os homens se movendo e Jesus agindo. Em todos eles. João capítulo 2, quando Jesus transforma água em vinho, o que Jesus faz? Bem, acabou o vinho, tragam água. Trouxeram água, Jesus transformou água em vinho. Por quê? Porque alguém se movimentou. Os homens trouxeram água, Jesus transformou água em vinho. Aleluia! É assim, João capítulo 4, quando Jesus cura o filho do oficial de Cafarnaum. O que acontece? Aquele oficial vai de Cafarnaum até a Galileia caminhando.
encontra Jesus e fala: Jesus, meu filho está doente. Ele diz: volta que você vai encontrá-lo curado. Ele volta caminhando mais 5 quilômetros, chega em casa, o filho foi curado, porque o pai se moveu, Jesus respondeu a ação, em resposta à ação do pai, Jesus curou o filho. João capítulo 5, a cura do paralítico de Betesda. Como é que acontece? Tem um paralítico parado 38 anos no tanque de Betesda, esperando que alguém vá curá-lo. Chega Jesus, o que ele faz? Manda o homem se movimentar, levanta e anda. Ele se movimentou, veio o milagre. Oração, os homens se movendo e Deus agindo, oração e ação. João capítulo 6, você conhece a história? Tem 5.000 pessoas com fome. Aí aparece um menino, doando o quê? 5 pães e 2 peixes. O menino se moveu, o menino agiu. O que aconteceu? Em resposta, Jesus multiplicou 5 pães e 2 mil peixes, 5 pães e 2 peixes, e 5.000 pessoas comeram. Alguém agiu, e Jesus fez algo extraordinário. João capítulo 6, Jesus anda sobre o mar, você conhece a história. Jesus manda os seus discípulos pegarem o barco e remarem. Eles estão remando, vem uma tempestade, o que eles fazem? Estão remando. E aí de repente aparece Jesus, em resposta ao movimento dos homens. Jesus aparece e acalma a tempestade. João capítulo 9, um cego de nascença, também aparece diante de Jesus, pedindo que ele se fosse curado. O que Jesus faz? Manda ele se lavar no tanque de Siloé. Vai até o tanque e se lave. Ele se movimentou. Chegou lá, adivinha? Os olhos se abriram. João capítulo 11, o 7º milagre de Jesus. Tem um homem morto há 4 dias. O que Jesus faz? Manda alguém ir lá remover a pedra. Remover a pedra, os homens podem fazer assim. E Jesus vai lá agora e ressuscita Lázaro. Por quê? Porque homens removeram a pedra. É sempre esse movimento. É os homens agindo, é os homens se movimentando e Deus agindo. É assim que nós vencemos as batalhas espirituais. Nós nos movimentamos, nos posicionamos, nós fazemos a nossa parte e buscamos a Deus. E Deus aí sim age em nosso favor. Essa é a história que nós encontramos em todo o Evangelho. Os homens se movendo e Jesus agindo. Muitas vezes, meus irmãos, me parece que nós estamos perdendo algumas batalhas, porque nós não estamos nos movimentando como deveríamos. Porque nós não estamos orando, buscando a Deus como deveríamos. E aí o que acontece? Nós acabamos perdendo muitas batalhas. Então eu quero convidar você nessa manhã a entender que algumas batalhas que você tem lutado, talvez você esteja perdendo essas batalhas, porque você não está lutando nas 2 dimensões. Na dimensão humana, prática, e na dimensão espiritual, na dimensão empírica. Você precisa lutar nas 2 dimensões. É orar e agir, é ler a Bíblia e praticar, é orar e agradecer, é ganhar e repartir, é amar e cuidar. É assim, é desse jeito que nós vencemos as nossas batalhas. Amém, gente? Alguém está comigo aí? Segunda lição importante que nós aprendemos com essa batalha espiritual que aconteceu lá no Vale de Refidim. A batalha é na dimensão humana, mas a vitória vem da dimensão espiritual. A gente luta em Brasília, a gente luta no dia a dia, aqui, no mundo dos homens, mas a vitória vem da montanha, a vitória vem do mundo espiritual. Sim, o jogo é aqui, mas a vitória vem de cima. Aleluia! A vitória vem de cima. É curioso, Moisés diz para Josué: Josué, você vai lá para baixo, pega aí, reúne aí alguns guerreiros, pega a tua espada, vai lá para baixo, eu vou ficar lá em cima,
Teoricamente, quem está fazendo a tarefa mais difícil é Josué, está lá embaixo, se arriscando, morrendo, perdendo vida. Mas tem alguém lá em cima lutando. E a vitória, diz o texto, ela não veio da força de Josué, mas ela veio dos braços erguidos de Moisés. Olha só, meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 13 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu luto na terra, eu luto lá no meu dia a dia, mas eu venço com a oração, com a palavra, com o jejum, com o louvor, com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus. É com essas armas que eu venço. É na montanha que eu venço. Eu luto na terra, mas eu venço quando eu estou usando as armas da fé. Sim, às vezes vai ter embate, vai ter reunião difícil, vai ter conversa difícil, vai ter choro, vai ter dor, vai ter machucado, vai ter crise, mas eu vou vencer não é pela crise, não é pela dor, não é pelo grito, não é pela imposição, eu vou vencer com as armas espirituais que Deus me deu, aleluia. É desse jeito que a gente vence. É isso que Moisés nos ensina. Jesus nos deu uma procuração, meus irmãos. Sabia disso? Nos deu uma procuração. Qual é a procuração? Nós o representamos. Você tem uma procuração de Jesus para usar o nome dele. Sim, uma procuração te dá o direito de usar, o nome de alguém para ir lá, assinar por ele, fazer por ele alguma coisa. Jesus nos deixou uma procuração para você usar o nome dele para enfrentar as batalhas dessa terra, para destruir as obras do diabo, as fortalezas que você está preso. Aprenda a usar essa procuração. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Eu vou falar sobre isso à noite um pouco mais, mas deixa eu te falar uma coisa. O que é usar a procuração? O que é usar o nome de Jesus para enfrentar as batalhas espirituais? Diante do diabo, diante de uma situação que o diabo está agindo, você não vai fazer o seguinte: Senhor Jesus, vem aqui agora e manda esse diabo embora, manda esse demônio embora, manda esse mal embora, por favor, Jesus, eu estou te pedindo, por favor, vem aqui e manda esse mal embora. Não é assim que você faz. Você não faz isso, porque você já tem uma procuração, você já tem uma autoridade. Você vai chegar e vai dizer o seguinte: diabo, demônio, mal, em nome de Jesus, saia. Porque Jesus já te deu essa autoridade, já te deu essa procuração. Você não fica pedindo, Jesus, vem aqui. Ele já te deu autoridade para você usá-la. Então exerça. Meus irmãos, quando eu chego num ambiente de trevas, de diabo, de pressão espiritual, eu digo assim: em nome de Jesus, Satanás, sai desse lugar. Em nome de Jesus, demônios, sejam repreendidos, sejam afastados daqui. Eu te mando embora em nome de Jesus. Volta para o inferno, para onde você veio. Porque nós já temos essa autoridade. É assim que a gente ora, é assim que a gente se posiciona. Não é orar, é se posicionar. Porque a batalha é na terra, mas a vitória vem da montanha, vem do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da autoridade do nome de Jesus. Use essa procuração, porque Jesus te deu essa procuração. Eu termino dizendo que uma terceira lição que aprendemos com Moisés e Josué nessa batalha é que nós não precisamos lutar as batalhas espirituais sozinhos. Você não está sozinho. Moisés e Josué estão lutando juntos. Percebe isso? Eles estão agindo em equipe. Um foi para a montanha, um foi para o vale. Olha para mim aqui agora e deixa eu te ensinar aqui um princípio.
Oração compartilhada, força multiplicada, amém? Vamos falar isso juntos? Oração compartilhada é multiplicada. Acho que pode ser melhor, né? Vamos de novo. Oração compartilhada é força multiplicada. Você vai para uma reunião difícil, você vai ter que enfrentar uma situação difícil, deixa alguém orando por você. Ora em casa e diz: olha, amor, fulano, meu cônjuge, meu pai, meu amigo, me dá cobertura, fica na montanha. Eu vou lá embaixo agora, eu tenho lá uma reunião difícil, eu tenho lá um problema difícil, eu tenho lá uma cirurgia difícil, eu tenho lá um exame difícil, eu tenho lá uma situação difícil. Eu vou para o vale, mas fica comigo na montanha. Ergue as tuas mãos aí na montanha. Eu vou lá embaixo agora enfrentar um leão, mas fica na montanha orando comigo. É isso. Não é que você vai deixar de orar, não, tu vai também estar orando, mas tu vai ter alguém renovando, te apoiando, um Moisés contigo. Todo Josué precisa de um Moisés, amém? Tem momentos que tu vai precisar. Eu sei que tem gente aqui que é muito como Josué, gosta de ir lá para a prática, pegar a espada. Eu vou lá, eu resolvo, eu faço, eu aconteço, eu vou na minha força. Ok, Josué, encontre o Moisés para te ajudar em oração. Encontre o Moisés, porque é assim que você não precisa lutar sozinho. Às vezes a gente está como Josué, indo sozinho lá para a batalha, e aí você apanha lá embaixo, está difícil, está faltando cobertura, está faltando apoio em oração. Agora, e o Moisés? Todo Moisés, sabe aquele que gosta de orar, que gosta de ir para a montanha, que gosta de lutar com as suas armas espirituais, mesmo ele precisa de um Arão e de um Hur também. Mesmo Moisés, mesmo quem tem já experiência espiritual, quem tem já vivência, precisa de um Arão e de um Hur. Moisés não foi sozinho para a montanha, chamou Arão e Hur, vem comigo. Essa batalha vai ser longa. O texto vai dizer que a batalha durou o dia inteiro. Ao anoitecer, eles venceram. Foi o dia inteiro de batalha. Então, ei Moisés, tu também precisa de um Arão e de um Hur. Alguém que te segura, que te ajuda, que te acompanha. Ou seja, todos nós precisamos de alguém para lutar as nossas batalhas. Por isso que Deus nos deu o quê? Uma família, uma igreja, nos deu irmãos na fé, para que você tenha gente para lutar com você as tuas batalhas, para dividir as tuas cargas, para encontrar os teus companheiros de batalha, de oração, de luta. Você tem um PGM, você tem um grupo de discipulado, você tem uma classe de escola dominical, você tem amigos na igreja, você tem parceiros, você tem pessoas com as quais você pode lutar as tuas batalhas espirituais. Você vai lutar sozinho? Só se você quiser. Só se você quiser. Eu já escolhi, eu não vou lutar sozinho as minhas batalhas. Quem mais fez essa decisão? Não lute sozinho as suas batalhas. Encontre o teu Josué, encontre o teu Arão, o teu Hur, o teu Moisés, e vai enfrentar as tuas batalhas. Sabe o que eu aprendo com Moisés? Olha para mim aqui. Você que tem tido muitas lutas na tua vida, na tua jornada. Quando as suas mãos se cansarem, se você estiver bem acompanhado, você terá alguém para lhe dar suporte. Sabe o que faz um casamento ser diferenciado, ser especial, ser robusto? É quando tem alguém que te dá suporte. Você cansou, alguém te dá suporte. E às vezes esse alguém vai ser um amigo também, vai ser um irmão na fé, vai ser um conselheiro, um mentor, alguém que vai te ajudar a manter as mãos levantadas. Quando Moisés cansou, diz o texto, olha para mim aqui, ei, está cansado?
Está cansado com as suas batalhas? Quando Moisés cansou, Moisés não desistiu. Ele sentou. Ele chamou Arão e Hur. Ó, dá uma força aí. Mas ele não desistiu. Porque se você desiste, você perde. Você só perde quando você desiste. Enquanto você não desistir, você vai continuar avançando. Você cansou? Senta, descansa, busca ajuda, encontre o Arão e o Hur, mas não desiste, porque as batalhas só vencem aqueles que não desistem. Amém? Não desista das tuas lutas. Algumas são longas, algumas vão durar um longo período, mas continue lutando, na dimensão humana e na dimensão espiritual. Continue buscando ajuda e continue vencendo, porque é assim que nós rompemos. Após a vitória, Moisés não levantou um troféu. O texto diz que Moisés não levantou um troféu depois da vitória. Levantou um altar. Levantou um altar, Rodrigo. Levantou um local de adoração. Ele reconheceu: a vitória veio do Senhor. Então, quando você vencer as suas batalhas, não levante troféus, levante altares. Levante altares. Agradeça, celebre, adore, ore, pule, levante altares e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós vencemos. O Senhor foi à frente, o Senhor me sustentou, o Senhor repreendeu o mal, o Senhor ordenou a vitória, e por isso eu vou levantar altares. Eu vou levantar altares. Que a Sião seja uma igreja que levante altares, amém? Que o nosso povo seja um povo de mãos erguidas, amém? Um povo que luta junto, em nome de Jesus, aleluia!